Olá, turma do segundo ano, continuando nossos estudos programados para a terceira unidade, para o nosso simulado. Estamos estudando as tipologias, não é? Em especial a tipologia descritiva, e já estamos nos gêneros, não é? Que são abordados na descrição. Né? Hoje estamos na quarta aula, terceira unidade. Não é? Quero lembrar a vocês que teremos que esses vídeos estão disponíveis tanto lá no canal quanto na plataforma da escola, do Colégio Avenida Freire. Não é? Espero que vocês tenham compreendido as outras aulas sobre as tipologias e o gênero. Vimos diário, não é? Relatos de viagens, e vimos também que essa tipologia, ela não fica presa somente à parte descritiva, tem partes que são narrativas, então a importância de você estar atento à predominância do texto, ou seja, o texto é predominantemente descritivo, predominantemente narrativo, não é? Mas o que faz com que o texto ele se enquadre em tipologia descritiva, tipologia narrativa, tipologia injutiva, tipologia dissertativa, não é? São os elementos que o compõem, não é? Os verbos, a utilização de adjetivo, a utilização de verbos no pretérito, ou no presente, ou no futuro, eles vão indicar, não é? Essa utilização do gênero. Então, nós já vimos alguns gêneros que eles são dentro do descritivo, os mais utilizados, né? A minha intenção é abordar os gêneros que são mais utilizados naquela tipologia, né, descritiva, para que tenha uma compreensão de forma global. Vejam que vocês vêm estudando, né, de acordo com os anos, com as séries, essas tipologias, né? Uma hora vocês veem conto, fábula, notícia, manchetes, né? A parte do corpo da notícia, reportagem, artigo de opinião, carta ao leitor. Aos poucos vocês vão conhecendo, não é? Esses gêneros. E agora, no ensino médio, vocês aprofundam esses gêneros de acordo com sua composição, seus elementos, suas características, sua função, sua destinação, não é? Eu não vou escrever um texto descritivo para uma criança de 3 anos que ainda não sabe, não é, ler, não é? Está iniciando ali, conhecendo o mundo da escrita. Eu tenho que começar com desenhos, não é? Com figuras, e aí vai apresentando essas formas. E assim, quando a criança tiver com esse desenvolvimento, né, figura, imagem, ela vai começar a juntar letrinha com letrinha e formar palavras, né? É diferente já para uma criancinha que já começou já sabe ler, né? Eu já vou para os textos, né? Ela vai iniciando o caminho a ler da leitura, tendo prazer nisso, né? Então, o gênero descritivo, ele tem essa característica de trazer com que você lembre as imagens, né? Comece a formar essas imagens, como elas são ali descritas nos textos, né? Nas prosas, nos romances, né? O que tem ali informado, né? Para o leitor. E o que o autor deixa, né? Transparecer. Né? Vocês viram que esse gênero descritivo, ele é dividido em objetivo e subjetivo. Né? Quando só tem a intenção de trazer essas informações descritivas sem deixar transparecer a intenção do autor, não é? Ou quando você vê que tem a subjetividade, não é? Com a intenção de persuadir ali o leitor, né? Naquela informação, e até dependendo do texto. Da prosa você acaba gostando mais de um
de um personagem que outro, né? Como o autor transparece, né? Aquela situação, aquela forma, né? E às vezes até a gente tenta defender, né? Lá o personagem que mas ele teve motivos, né? Porque o autor deixou transparecer de forma detalhada, né? A descrição e a forma que fez com que o personagem cometesse alguma falha, algum erro, né? Então, iniciando aqui, nós vamos começar com o gênero notícia. Olhe, a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, não é? Porque ele trabalha com a linguagem denotativa, não é? A linguagem formal. Eu tenho que utilizar a palavra do jeito que ela é utilizada de forma formal, certo? Dela. E não no sentido conotativo, com figuras de linguagem, né? Que faz transparecer outra situação, né? Outras. Olha, que não é literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicações, né? Ao ler uma notícia do jornal, né? Ao assistir também o jornal, né? Percebam que ali a notícia é passada de forma parcial, não é? Sem transparecer, em alguns jornais, ó, essa notícia, sem transparecer julgamento de valores, não é? Mas há programas, né, que trabalham a notícia transparecendo a opinião do apresentador, não é? De quem está na bancada, não é? Ali. Depende também do formato daquele jornal. Mas na escrita, né, tende-se a evitar esses tipos de comentários, de aberturas, né? Muito você vê quando algum candidato faz a campanha política, então nesse momento tem que ser sem transparecer o juízo de valor sobre aquele candidato, a fim de evitar manipulação, não é? Que há, né, várias formas de manipulação, né, principalmente no meio político. Mas aqui na notícia, né, vocês devem pensar que a notícia tem que dizer o que, com quem, como, quando, não é? Ela é detalhada, não é? E de forma bem objetiva, certo? Características da notícia. A notícia ela apresenta algumas características, não é? As principais características do gênero textual notícias são: ele é um texto de cunho informativo, ele tem a intenção de informar, não é? Aquela notícia, os fatos como ocorreram, não é? A partir de ou de momentos que alguém estava ali e viu o que ocorreu, ou quando alguém não estava, mas vou coletar informações, né? Então ele coleta informações, vê se bate essas informações e aí sim emite uma notícia. Aí eu não posso chegar e dizer assim, uma mulher caiu na rua, foi um carro que veio. Não, eu tenho que procurar ali, saber das pessoas ali próximas que estavam no momento que viu. Aí se uma confirmar, outra confirmar, bem, eu tenho ali uma certeza maior de que realmente foi isso que aconteceu. Mas se um falar uma coisa, outro falar outra, e o outro ainda dizer outra ainda, então eu não tenho uma certeza da notícia ali, então eu não posso passar essa informação, certo? Então a notícia tem que ser averiguada, né, para evitar falsas notícias, né? As possíveis fake news, né? Então temos que tomar cuidado ao emitir uma informação, né? Do amigo, do colega, do vizinho, enfim. Eu não posso informar que, por exemplo, a pessoa foi internada por conta de
uma doença X e eu falo, ah, é Covid, não é? Estamos na pandemia, então foi Covid. E na verdade não foi isso. Então eu não posso também transmitir uma notícia só do meu achismo, não é? A notícia ela tem que ser averiguada, ela tem que ser tratada de forma correta, né? Sem deixar os meus achismos. A pessoa tá internada por conta do Covid, de repente a pessoa se internou por outros motivos, né? E não por conta da doença, certo? Então, textos descritivos ou narrativos, nós já trabalhamos sobre isso, ao ver que a notícia, às vezes ela narra, mas ela é predominantemente aí descritiva por tratar dessas informações detalhadamente, né? Então, os textos correm mais para o descritivo, como a notícia, textos relativamente curtos, né? Veiculados no meio de comunicação, essa linguagem é formal, clara e objetiva, textos com títulos principal e auxiliar, né? Com verbo, né? Texto em terceira pessoa, impessoais, discurso direto, fatos reais, atuais e cotidianos. Né? Vejam só, fatos reais, atuais e cotidianos. Óbvio que ela tem a intenção de transmitir essa informação do modo como ocorre, não é como ocorreu. Então, a principal ferramenta aí da notícia é averiguar realmente se aquilo que vai ser vinculado nos meios de comunicações, na mídia, se realmente aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, o tempo, né? Tudo isso, certo? Da notícia é importante ser trabalhado. Estrutura e exemplos da notícia. Nós temos, geralmente as notícias seguem em estrutura básica, classificada em título principal e título auxiliar, né? A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado, e outro um pouco maior, o que auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado, por exemplo, né? Então, um título maior, um título principal, que chama atenção para o fato, e esse título auxiliar que dá suporte, né, continuidade a esse título principal, e tem a intenção de trazer um recorte do assunto que será explorado, certo? Por exemplo, notícia principal: Olimpíadas Rio 2016, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. É o título auxiliar e o principal é do tema completo, não é? E aqui eu vou já especificar melhor, não é? Os Olímpicos, os Paralímpicos, não é? De forma que direcione o leitor que queira compreender mais, entender melhor as informações sobre esses jogos. A lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Por isso que ela é o quê? Detalhista, não é? Tem essa informação de ser detalhista, vai empregar os adjetivos, ser objetivo, imparcial aí, né, sobre os fatos, né, informar realmente como ocorre, com quem, quando, por quê, né? Então, essas são as principais perguntas para que eu possa formular uma notícia, certo? Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Segue abaixo um exemplo. Vamos ver aqui um exemplo. Exemplo aqui, ó. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Paralímpicos de 2016, vem se preparando
para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Então ele disse o que, como, quando, não é? Por quê, não é? Então trabalhou a notícia, a informação, não é? Com o emprego das informações de modo formal, não é? Sem opinião, né? Não tem aí informando que esses Jogos Olímpicos não deveriam acontecer no Rio, né? Não trouxe aí um emprego de juízo de valor, né? Para essa notícia. Apresenta-se os fatos, como ocorre, quando, porquê, né? Onde e pronto. Então, estamos diante do gênero notícia. Corpo da notícia. Nessa parte será apresentada a notícia com descrição mais detalhadas. Segue abaixo um exemplo. Vamos ver o exemplo. Segundo a página oficial Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, de 5 a 21, em 4 regiões da Cidade Maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã, Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. Então vejam, aí a notícia trouxe mais detalhamento, não é? A modalidade, a quantidade de países, não é? Os dias, não é? Que vão durar a competição. Então vejam que tem maior não é? Detalhamento. Lembrando, não é, que as Olimpíadas desse ano, né, por conta da pandemia, né, não ocorreram e que tá aí, né, para uma data estabelecida para o próximo ano, não é isso? Espero que ocorra, espero que até lá a situação realmente esteja controlada, né? Então, vamos torcer, né, para que os Jogos Olímpicos continuem. Veja que um jogo, que são jogos, né, são modalidades que atraem pessoas do mundo inteiro, né, para aquele local. Então, tem uma aglomeração maior. Por isso que tem que ter também um cuidado maior, né, quanto a essa situação de jogos, né? Embora as pessoas tenham maior cuidado, se alimentem melhor, né? Tenham um preparo físico bom, não podemos desprezar, não é? Que a doença, ela é diferente em cada organismo, não é verdade? Então, os Jogos Olímpicos ficaram, né, para o próximo ano. Outro gênero importante para o gênero descritivo é o autobiografia. Ele também aborda elementos que trabalha a descrição, certo? Então, o que é autobiografia? Tal como o nome indica, a autobiografia é o relato oral ou escrito que alguém faz da sua própria vida. É um gênero literário em prosa que consiste na narração dessa experiência vivencial do indivíduo, levada a cabo por ele próprio, né? Então, a realização de autobiografia exige grande capacidade introspectiva, né? Exige uma reflexão, planejamento e seleção dos principais fatos vivenciados por aquela pessoa, né? Ele realmente faz a sua autobiografia,
detalhe os fatos, né? Veja que é um texto também que vai ter uma narração, mas com predominância de informações descritivas, né? Porque ele vai ter que descrever o fato, a situação, o que ocorreu, como ocorreu, quando ocorreu, né? Então, por isso que fica aí preso à descrição, certo? Autobiografia pode realizar a sua autobiografia dividindo a sua vida em fases. Infância, onde vive, com quem foi criado, né? Amigo da infância, brincadeiras preferidas, acontecimentos marcantes, etc. Autobiografia, quais os tipos de aprendizagens mais importantes, né? Na autobiografia? Aprendizagem formal, aprendizagem não formal, aprendizagem formal, né? Então, vocês podem trabalhar também essa situação, né? Aprendizagem organizada, cientificada, frequência de cursos, né? Então, você vai abordar na autobiografia tudo, né? Suas informações de infância, suas informações de formação acadêmica, suas informações no meio de trabalho, família, cotidiano, vivência social, né? Pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente, certo? Então, temos que trabalhar tudo isso na autobiografia. Bem, autobiografia da adolescência, né? Então, de outra forma, suas experiências, suas expectativas, seus planos futuros, suas vivências marcantes, né? Então, vai abordar onde vive, amigos da adolescência, o que pensava acerca da vida, né? Que planos tinha na altura, acontecimentos marcantes, etc., para a vivência aí na autobiografia de adolescência. Bem, da atualidade, né? Onde vivo, como ocupo meus tempos livres, responsabilidades adquiridas, projetos realizados e por realizar, como me relaciono com as pessoas, o que faz-me feliz, o que considero mais importante na minha vida, né, etc. Vejam, perceba que na autobiografia você vem abordando a situação desde a infância, né, da expectativa adolescente, até chegar a esse momento da fase mais realizada, né, ou do que pensava na adolescência, do que não pensa agora, né. Então, tem esse amadurecimento, vamos assim dizer, da sua, quando realiza a autobiografia. Bem, aí temos o futuro, né? Com projetos pessoais e profissionais e formas de realizar sonhos, né? Que é bem importante. E temos aqui umas dicas da autobiografia. Né? Escreva seu nome, né? O apelido, depende também do que você quer expor ali na sua autobiografia. Né? Porque há fatos que o escritor não quer deixar transparecer, né, para o público como ocorreu, como era, enfim. Aí eu era fortinho na infância e aí eu sofria bullying. Né? É bom retratar isso nas biografias para acabar com esse padronização de um corpo perfeito, né? Antecedentes do seu nascimento, né? Os pais, a sua cidade, o contexto em que você nasceu, o lugar, etc. Né? Tem que informar qual a razão dos seus pais terem escolhido o seu nome, né? Você também pode abordar o que você lembra, com agrado e desagrado a sua vida escolar, né? Pode abordar. Algum professor em especial que te marcou de forma positiva ou negativa, pode abordar. Quem foi seu professor, pode abordar. Por que te marcou, pode abordar. Né? Então, os fatos principais que formação de caráter, né? De identidade, de valores, né? São abordados sim na autobiografia. Né? Muitos autores, né, retratam como eram, né, como pensavam e como isso não era legal, né? Ou talvez era legal, ele que sofria bullying ou fazia bullying, né? Então temos tudo isso na autobiografia. Então ela é detalhada, né? Marca informações importantes sobre aquele autor, né?
daquela pessoa que trabalha autobiografia, tá bom? Então, turma, espero que vocês tenham abstraído algumas informações, né, sobre esses dois gêneros textuais da tipologia descritiva, né, suas principais características, seus elementos, por que se enquadra na descrição, certo? E que vocês façam a atividade que será postada lá na plataforma. Terá uma atividade sobre a produção de um diário, certo? Que vocês podem enviar para a avaliação também, certo? Da atividade, claro, certo? Para que vocês tenham mais interação e lembrem, não é? Como é a característica daquela atividade, daquele gênero, não é? Como eu devo fazer, pesquisar, não é? O corpo daquele gênero, como deve ser iniciado com título, data, né? Nome, vocativo, despedida, né? Tudo isso é referente ao gênero. Então, vocês podem avançar nos estudos ao produzir, ao escrever, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.